Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Casimiro de Abreu, meu amigo, você sabe o que é nostalgia? Sim, sim, professor, é o canal concorrente. A nostalgia é especificamente uma saudade da infância, essa sensação da infância querida que os anos não trazem mais. E se eu te disser que essa sensação se deve ao fato de que ocorrem mudanças do nosso cérebro quando a gente sai da infância para a adolescência? Olha só! Muito bem, meus amigos, aqueles pedidos de sempre, inscreva-se no canal, deixe o seu like, toca a sinaleta e lave as mãos depois das necessidades fisiológicas. Ora, de onde vem essa sensação de que na infância nós éramos mais felizes? A resposta para isso está num conjunto de neurônios que formam o chamado circuito de recompensa. Isso não quer dizer que todas as alegrias que a gente sente advêm desse circuito, mas a gente pode dizer que sempre que ele é acionado, a gente sente alegria e prazer. O nome recompensa está relacionado com o fato de que geralmente esse circuito é acionado quando a gente cumpre uma tarefa ou um objetivo que nós nos dispusemos a realizar. Por exemplo, quando você se dispõe a estudar e você consegue um bom rendimento numa avaliação, numa prova por conta do fato de que você estudou, esse circuito é acionado e você sente aquele prazer, aquela sensação de realização. A gente pode entender isso como uma forma do cérebro recompensar e motivar para que a gente faça algumas coisas que ele entende como sendo benéficas para nós. Como acontece, por exemplo, no caso do estudo ou do atleta que treina bastante e consegue numa competição ganhar uma medalha. No entanto, todavia, porém, entretanto, esse circuito pode ser acionado por motivos que não são tão benéficos assim. Como, por exemplo, com o uso de drogas ou por condutas que, embora te tragam benefício pessoal, podem violar algum tipo de regra social. Por exemplo, quando você rouba um cone da companhia de trânsito e aí você chega em casa, olha pro cone e pensa: por que eu fiz isso? Não, eu nunca roubei um cone da companhia de trânsito, mas confesso que eu já pensei em fazer. Enfim, mais precisamente todas as besteiras que você, jovem, já fez, e se não fez, vai fazer, e já se arrependeu, e se não se arrependeu, vai se arrepender, tem a ver com mudanças nos neurônios que compõem o nosso circuito de recompensa. Como assim, professor? Aonde ocorrem essas mudanças? Nas sinapses, meu amigo. Você sabe o que são sinapses? É a transferência de informação entre neurônios? Não, formalmente falando, a sinapse não é a transferência de informação entre neurônios, mas o local onde essa transferência ocorre. Tá, mas como funciona essa comunicação? Eu não vou aqui entrar em detalhes sobre a anatomia do neurônio, sobre os aspectos bioquímicos do processo, até porque a proposta do vídeo não é essa. Mas é claro que caso você tenha um interesse em saber um pouco mais sobre isso de forma aprofundada, você pode contratar as minhas palestras que estão no link da descrição aqui embaixo. Você pode me chamar na sua escola, na sua empresa, na sua casa, na sua garagem. Chamando, pagando, eu vou. Mas voltando à comunicação entre os neurônios, de uma forma simplificada, nós temos nessa figura aqui uma sinapse, a região de comunicação entre os neurônios. Notem que no terminal de um neurônio existem pequenas bolsinhas chamadas de vesículas que contêm os famosos neurotransmissores. Quando esses neurotransmissores são jogados nessa fenda entre os dois neurônios, chamada de fenda sináptica, eles vão se encaixar com receptores do segundo neurônio e desencadear uma descarga elétrica, que é a comunicação entre os neurônios. Aqui vale um comentário, ou para os mais letrados, uma digressão. A fusão dessa bolsinha com neurotransmissores com a fenda sináptica se dá por conta de uma reação da vesícula com cálcio. Geralmente quando você ouve a palavra cálcio, você lembra do quê? Ah, professor, eu lembro quando eu estava numa loja, aí o vendedor me trouxe sapatos e disse cálcio. Então, geralmente quando a gente pensa em cálcio, a gente pensa nos ossos e a gente presume que a principal função do cálcio no nosso corpo é fortalecer os ossos. Mas não. É claro que o cálcio é fundamental no fortalecimento dos ossos, mas a sua principal função no nosso corpo é o bom funcionamento do sistema nervoso. Portanto, uma dieta pobre em cálcio pode não só gerar um enfraquecimento dos seus ossos, mas vai trazer um problema muito mais grave, que é o mau funcionamento do seu sistema nervoso. Agora voltemos. Note que nessa figura aqui do lado, a gente vê os neurotransmissores se encaixando com os receptores do segundo neurônio e desencadeando uma descarga elétrica para estabelecer uma comunicação.
Esses receptores são as partes mais importantes para a gente entender esse vídeo. Lembra que eu disse que a sensação de nostalgia estava relacionada com um circuito chamado circuito de recompensa? Muito bem, esse circuito também é chamado de circuito dopaminérgico, e esse nome se dá por conta do neurotransmissor que o ativa, que se chama dopamina. Quando nós somos crianças, a quantidade de receptores dopaminérgicos é muito grande, né? Então, mesmo quando a oferta de dopamina não é tão grande, o fato de nós termos muitos receptores faz com que esse circuito de recompensa se ative com certa facilidade. Em outras palavras, a criança se alegra com muita facilidade, tanto é verdade que você provavelmente já viu uma criança que caiu no chão, começou a chorar e você ficou ali sem saber direito o que fazer, pegou uma bolinha, mostrou para a criança e fez. E pronto, é como se nada de mal tivesse acontecido, o mundo se coloriu e tudo voltou a ficar feliz. Mas quando chega aos seus 12, 13 anos, ocorre uma grande mudança chamada adolescência. Você sabe o que acontece na adolescência? Crescem pelos pubianos. Tá, mas além disso, cara, lá nos seus neurônios dopaminérgicos vai ocorrer uma poda de receptores, vai ocorrer uma desativação brusca e grande de receptores dopaminérgicos. Em outras palavras, você vai precisar de estímulos mais intensos e mais fortes para acionar esse circuito. Já não vai mais ser tão fácil assim não, meu velho. E é por isso que o adolescente começa a se expor às chamadas situações de risco. Isso a princípio parece uma coisa ruim, mas é fundamental para que a gente consiga prosperar como espécie. Como assim? Ora, a redução do número de receptores de dopamina vai nos forçar a sair da chamada zona de conforto. É um estímulo para que a gente saia de casa, de perto da nossa família, para conhecer novos ambientes, novas pessoas, vivencie novas experiências. E é claro, né, a natureza quer que a gente conheça novas pessoas, novos ambientes, novas experiências, para quê? Para quê? Para procriar e perpetuar a nossa espécie. E note que isso não é uma exclusividade dos seres humanos, são várias as espécies que inconscientemente são motivadas pelo cérebro a saírem do âmbito familiar para conhecerem novos lugares, novos parceiros e assim... Fazer da vida uma aventura. Mas aí sabe o que acontece quando você chega aos seus 20 e poucos anos? Olha, professor, comigo eu não sei, mas a Betina ficou milionária. E se eu te disser que você volta a ficar feliz? Não com a mesma intensidade da infância, mas com muito mais facilidade do que na adolescência. Isso porque o número de receptores, quando você sai da adolescência e entra na vida adulta, nos seus 20 e poucos anos, volta a aumentar. Isso significa que você volta a ter uma certa facilidade para acionar o circuito de recompensa e se sentir alegre novamente. Se na adolescência você sentia aquele estímulo meio inconsciente para conhecer novas pessoas, novos lugares, viver novas experiências, quando você chega aos seus 20 e poucos anos, você passa a sentir prazer não só mais em conhecer novas pessoas, mas principalmente em aprofundar essas relações, em ficar mais próximo dessas pessoas e estabelecer uma família. E por incrível que pareça, você não só quer estabelecer uma família, como você passa a sentir um certo prazer em ficar próximo dessas pessoas com quem você estabeleceu relações. É claro que existem inúmeros outros fatores dentro do próprio sistema nervoso que vão contribuir para que você consiga ter esse tipo de sensação de prazer e alegria, mas assim, preponderantemente, a variação da quantidade de receptores nos neurônios dopaminérgicos participa de forma intensa e profunda nesse processo de alegria da infância para a adolescência e da adolescência para a vida adulta e assim por diante. Em um próximo vídeo, caso você compartilhe esse, dê muitos likes, chame amiguinhos para verem, assistirem, inscrever-se nesse canal, eu pretendo falar um pouquinho sobre a relação desse circuito de recompensa, o chamado circuito dopaminérgico, e os vícios. Não só o vício em drogas, mas o vício em geral, porque todas as formas de vício têm conexão direta com esse circuito dopaminérgico. Quer saber mais? Fique ligado, curta esse canal, compartilhe. Tchau!